A Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná, o Norospar, promoveu uma coletiva de imprensa com o objetivo de esclarecer a sociedade sobre a atual situação das doenças respiratórias, que estão provocando um significativo aumento das internações e uma consequente alta taxa de ocupação hospitalar em todos os hospitais de referência da região. O objetivo é dar um panorama de como está a nossa situação hoje aqui no hospital e também conscientizar a população, o que a população pode fazer para melhorar, visto esse panorama, vamos dizer assim, caótico que a gente está vivendo, né? Então, a síndrome respiratória aguda, ela começa com sintomas gripais causadas por vírus. O principal vírus que a gente tem visto aí é o influenza, tanto influenza A e B, e também o vírus sincicial respiratório, que é o principal vírus que causa a bronquiolite. Então, crianças, principalmente abaixo de 2 anos, começam com sintomas gripais, e esses sintomas gripais podem evoluir com situações graves de insuficiência respiratória. Tosse, dificuldade respiratória, complicações com pneumonia, e a grande maioria dessas crianças, elas precisam de internamento, principalmente de suporte de oxigênio. Qual é o nosso panorama hoje do Norospar, né? A gente tem todos os leitos ocupados de enfermaria. E a gente tem que entender que quando a gente tem 8, 10 leitos ocupados, a gente tem ocupado pelas síndromes respiratórias agudas graves. E as outras coisas não param de chegar, gente. Então chega trauma, chega criança que precisa de cirurgia de ortopedia, chega criança que precisa de cirurgia de adenoide, chega infecção intestinal, enfim, chegam outras doenças, mas como a capacidade total dos leitos estão ocupados por síndrome respiratória aguda grave, a gente começa a quase que colapsar o serviço para tentar acomodar essas crianças. O objetivo nosso aqui sempre é dar conforto e acolhimento para o paciente via central de leitos. Muitas vezes essas crianças ficam um tempo no pronto-socorro até a gente conseguir vaga conosco aqui ou até em outro lugar via ajuda da central de leitos. O hospital hoje, para vocês terem uma ideia, está disponibilizando de 3 apartamentos particulares e convênio para acomodar crianças SUS, né? Como é um isolamento respiratório, a gente consegue otimizar e colocar mais crianças nesses apartamentos. E a nossa UTI também, hoje, conta a UTI neonatal, que não tem nada a ver com a parte respiratória, né? A gente tem os leitos neonatais, mas a nossa UTI pediátrica, que também é uma UTI para trauma, acidente, pós-operatório de neurocirurgia, hoje a gente tem todas as vagas ocupadas para síndrome respiratória aguda, inclusive 2 crianças entubadas. A iniciativa visa ainda orientar gestantes e puérperas e a população quanto às medidas de prevenção, com foco na vacinação e nos cuidados essenciais para evitar o agravamento dos quadros respiratórios. Então, toda infecção em gestante a gente considera infecção grave. No momento, a gente não tem nenhuma gestante com infecção respiratória grave, mas Covid pode ser grave na gestante, influenza A também pode ser grave na gestante, justamente por conta do sistema imune funcionar de uma maneira mais branda no período da gestação. Então, também é importante que a gestante evite contato com pessoas que estejam resfriadas, principalmente em locais fechados, com pouca ventilação, para que a gente diminua o risco de contato. Quando a gestante também adquire essa infecção muito próximo de ter o parto, muito próximo de ganhar o bebê, também aumenta esse risco, pois a paciente ela vai passar ou por um procedimento cirúrgico ou por um parto normal, que também vai alterar a parte fisiológica dela, e se ela tiver com uma infecção, às vezes isso é muito mais grave da gente conseguir tratar, aumenta muito o risco de um procedimento, de uma cesariana, de um parto normal, se a paciente tiver infecção, e às vezes ela entra em trabalho de parto e não tem o que fazer, mesmo com infecção a gente tem que acabar tratando ela e cuidando dela dessa parte. A gente aguarda aí ansioso a liberação da vacina pelo governo federal, né, que geralmente faz de 32 a 36 semanas para
justamente o que o Dr. Kelso estava explicando, o bebê, nesse início, ele tem uma imunidade muito frágil. Então, a ideia da vacina na mãe é que a mãe produza o anticorpo e passe esse anticorpo para o bebê pela placenta e depois através da amamentação, para que cubra justamente nesse período mais crítico, que é esse período até o 6º mês de vida do bebê. Então, esses anticorpos eles viriam da mãe e nisso que atuaria a vacina. A gente não tem ainda o real impacto da vacina, o quanto ela vai diminuir essa incidência, pois a gente não conseguiu implantar ela para a saúde pública em geral ainda, mas o governo federal já prevê ela no calendário, a gente só está esperando ela fazer ter a liberação para que todo mundo possa fazer. Porque agora, infelizmente, a vacina, o preço dela é bem difícil para que as mães consigam fazer. Então, como a vacina está inviabilizada, né, por questões financeiras, ainda nesse ano a gente tem esse aumento. A gente espera que a partir do ano que vem, se a vacina for já difundida, né, for feita na população em geral, a gente tem essa diminuição.